Há uma razão pela qual os homens que o mundo recorda raramente falam, raramente aparecem, e, no entanto, nunca são esquecidos. É porque a ausência, quando dominada, queima mais profundamente do que a presença. O silêncio de um homem pode ser mais alto do que o decreto de um rei. A sua distância pode despertar mais desejo do que 1000 palavras jamais conseguiriam. Maquiavel entendeu isto antes mesmo de nascermos na ilusão da exposição constante. Ele viu que o poder não é destruído pelos inimigos, é dissolvido pela exposição excessiva. No momento em que o mundo consegue alcançar-te com demasiada facilidade, deixa de te procurar. A escassez de um homem é a sua armadura sombria. Faz as pessoas questionarem, adivinharem e reverenciarem o que não podem tocar. Vejo, o mundo não anseia por compreensão, anseia por mistério. No momento em que te explicas, diminuis. No momento em que te tornas disponível, és consumido. Mas no momento em que te retrais, despertas algo ancestral na natureza humana. A fome pelo proibido. Essa fome é a essência do poder. É o que torna os reis intocáveis, os líderes inesquecíveis e os amantes irresistíveis. Cada homem nasce com uma aura finita, uma eletricidade espiritual que enfraquece cada vez que ele tenta agradar, provar ou perseguir. Cada mensagem enviada demasiado depressa, cada favor oferecido com demasiada liberdade, cada opinião partilhada apenas para ser aceite, tudo isso drena poder. E quando a maioria dos homens se apercebe, tornaram-se servos das mesmas pessoas que antes procuravam a sua atenção. Maquiavel avisou que a familiaridade gera desprezo, não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque a sua natureza é primitiva. Elas não conseguem valorizar o que podem tocar sempre. Respeitam a distância da mesma forma que temem o relâmpago, belo, imprevisível e inalcançável. Disseram-te que o amor exige presença constante, que a amizade precisa de reafirmação constante, que a lealdade significa resposta imediata. É uma mentira. O que verdadeiramente mantém as pessoas leais é a incerteza. Quando te tornas escasso, elas começam a imaginar perder-te. E a imaginação é um mestre muito mais cruel do que a verdade. As pessoas temem o silêncio porque não o conseguem controlar. E quando não te conseguem controlar, começam a orbitar ao teu redor como planetas em torno de um Sol, que concede a sua luz com parcimônia. O poder perigoso da escassez de um homem reside neste paradoxo. Quando não estás em todo o lado, é sentido em todo o lado. Quando não falas, as tuas palavras ecoam mais alto. Quando não explicas, eles inventam histórias para preencher o vazio. Cada rumor torna-se publicidade gratuita para o teu mito. Cada mensagem não respondida torna-se uma lição de paciência. Tu não persegues o poder, tu privas o mundo da tua atenção, até que ele te persiga a ti. E é isso que os homens esqueceram. Na sua ânsia por serem notados, afogaram-se no ruído. Confundem exposição com influência e validação com valor. Mas Maquiavel rir-se-ia desta doença moderna. Ele diria: nunca os deixes conhecer a tua força total, nem a tua fraqueza total. Aparece com pouca frequência, fala raramente, e quando o fizeres, falo sentir o peso do teu regresso. Porque a verdade é brutal. Quando estás sempre lá, ninguém te sente. Quando desapareces, o mundo começa a lembrar-se do teu nome. Tu não nasceste para estar em todo o lado. Nasceste para ser significativo. E a significância exige escassez, exige contenção, exige a coragem de deixar o mundo perguntar-se para onde foste e por quê. Porque o homem que consegue afastar-se sem medo possui tudo o que deixa para trás.
Todo o homem que alguma vez perdeu o respeito começou por dar em excesso à sua presença. Ele queria provar o seu valor, mostrar que era confiável, leal, bom. Mas lealdade sem limites não é lealdade, é servidão. Confiança sem distância torna-se desespero. Vês, no momento em que as pessoas sabem que te podem ter a qualquer hora, deixam de se preparar para a tua chegada, deixam de se vestir para a ocasião. Tu passas de um evento a um ruído de fundo. Essa é a morte do poder. Maquiavel dir-te-ia: aquele que se permite ser conhecido com demasiada facilidade perde o mistério que guarda a sua autoridade. Pensa nisso. A tua presença deve ser sentida como um privilégio, não uma rotina. O teu tempo deve saber a vinho, raro, reservado para os merecedores, não a água derramada em todas as mãos que se estendem. O mundo condicionou os homens a pensar que a bondade é abundância, mas a verdadeira bondade, como a verdadeira liderança, vem da escassez. A palavra amável significa mais quando não é dada livremente. O elogio corta mais fundo quando é raro. O favor conquista lealdade apenas quando não é garantido. A escassez de um homem força os outros a medirem a sua abordagem. Pensam duas vezes antes de falar, antes de desperdiçar o teu tempo, antes de cruzar os teus limites. Não é arrogância, é calibração. O homem poderoso não precisa de gritar. O seu silêncio disciplina a sala. Ele não precisa de ameaçar. A sua imprevisibilidade, falo por ele. Quando as pessoas não sabem o que vais fazer a seguir, tornam-se cuidadosas, respeitam os teus humores, as tuas pausas, as tuas ausências. Esse é o império invisível sobre o qual Maquiavel escreveu, o império da contenção. No mundo moderno, a contenção é rebelião. Cada notificação exige atenção. Cada conversa te puxa para dentro. Cada plataforma implora que existas ruidosamente. Mas quanto mais ruidoso te tornas, menos te ouvem. O homem que publica diariamente é esquecido ao meio-dia. Aquele que desaparece por semanas e regressa com substância faz o mundo parar. Este é o paradoxo da presença. Quando usada sem limite, perde a sua magia. Quando racionada como um segredo, torna-se sagrada. O poder não cresce por ser necessário, cresce por fazer falta. O homem que está sempre disponível mata o seu mistério e, portanto, o seu magnetismo. Mas o homem que aparece apenas quando importa torna-se inesquecível. As pessoas falarão de ti quando não estiveres lá, recordarão as tuas palavras, tentarão adivinhar as tuas intenções e medirão o seu comportamento na tua ausência. Isso é influência na sua forma mais pura. Tu comandas sem estar presente. Tu governas sem levantar uma mão. A escassez transforma um homem de um participante num símbolo, e os símbolos são imortais, sobrevivem à fofoca, ofuscam as tendências, resistem à distância. Mas, eis o custo. A escassez exige solidão. Deves estar disposto a ficar à parte o tempo suficiente para que os outros sintam a tua ausência. A maioria dos homens não consegue. Desmoronam no silêncio, confundindo solidão com rejeição. Mas o homem forte sabe. O silêncio não é rejeição, é construção. É onde as lendas são forjadas. O leão não precisa de anunciar o seu regresso. A selva já conhece o som dos seus passos. Quando abraças a escassez, deixas de jogar no mesmo campo que os homens comuns. Elevas-te acima do ruído. E, ao fazê-lo, forças os outros a olhar para cima, não porque o exigiste, mas porque retiraste o acesso fácil a ti. É aí que eles começam a perguntar: o que ele está a construir? Com quem se encontra? Porque não conseguimos alcançá-lo. A resposta não importa, o mistério sim, porque o mistério, não o poder, é o que mantém os homens na memória muito depois de terem partido.
acontece algo estranho quando desapareces. Primeiro, zombam de ti, pensam que caíste, que perdeste a tua relevância, que o teu silêncio significa derrota. Mas depois, o tempo passa e a tua ausência começa a doer. As mesmas pessoas que antes ignoravam a tua presença começam a recordar as tuas palavras, as tuas ações, a tua energia, começam a perceber o quão pesada a tua presença realmente era, e é aí que a tua escassez começa a sussurrar mais alto do que o ruído deles jamais conseguiu. Maquiavel entendeu que cada corte, cada reino, cada círculo social segue o mesmo padrão. A familiaridade gera descuido, a escassez gera devoção. Quando um príncipe aparecia diariamente, a sua autoridade evaporava-se. Quando aparecia raramente, o reino prendia a respiração. A mesma lei governa os homens hoje. O homem que envia sempre a primeira mensagem perde o controlo. O homem que está sempre disponível para conversar perde profundidade. Mas o homem que se afasta, que escolhe-se aos seus momentos, que não revela todos os seus pensamentos, ele torna-se um espelho. As pessoas projetam nele os seus desejos, medos e fantasias. Ele torna-se maior que a vida, não porque mudou, mas porque a sua ausência deu espaço para as pessoas o imaginarem. A escassez distorce a realidade, cria uma distorção que joga a teu favor. As pessoas começarão a ver significado em coisas que nunca planeaste. As tuas respostas curtas parecerão calculadas. O teu silêncio será confundido com confiança. A tua resposta demorada será lida como superioridade. E essa ilusão é a moeda do poder. Maquiavel disse que não basta ter poder, é preciso parecer poderoso. Mas, na verdade, é o oposto. Parece raro, e as pessoas assumirão que tens poder. A escassez é o veneno lento que transforma a dependência em adoração. Faz as pessoas lutarem por aquilo que antes davam como garantido. O amigo que sempre ligava, de repente, espera pela tua chamada. A amante que antes ignorava as tuas necessidades, agora agarra-se à tua ausência. O colega que te ignorava, agora procura a tua opinião. E eles dirão a si mesmos que é porque mudaste, mas não mudaste. Apenas recuperaste a única coisa que os homens tolamente entregam a si mesmos. Eis a tragédia dos homens modernos. Eles confundem disponibilidade com afeto, acessibilidade com amor. Acreditam que estar constantemente presente prova que se importam. Mas isso não é amor, é medo. Medo de ser esquecido, medo de ser substituído, medo de não ser amado. E, no entanto, quanto mais disponíveis se tornam, mais esquecíveis são. A escassez inverte essa lei. Diz: eu não preciso de provar que sou importante. Tu sentirás isso quando eu me for. Todo o homem deve aprender a arte da distância controlada. Não se trata de arrogância, trata-se de gravidade. O Sol não persegue os planetas. Ele permanece imóvel, queimando com o seu próprio fogo, e o universo orbita-o. Se assim, cria uma força interior tão grande, uma disciplina tão silenciosa, que os outros se sintam atraídos por ti, mesmo quando não dizes nada. A tua escassez não deve vir do vazio, mas da plenitude, de estares tão focado na tua missão que não tens tempo para implorar por reconhecimento. É aí que reside o verdadeiro perigo, porque quando um homem se torna escasso com propósito, começa a comandar o clima emocional ao seu redor. As pessoas sentem-se inquietas quando ele está em silêncio, excitadas quando ele aparece, ansiosas quando ele parte. A sua energia molda os seus humores, a sua confiança, o seu comportamento. Isso não é manipulação, é mestria. Maquiavel chamou-lhe o teatro do poder. Deves representar a escassez até que se torne real, e uma vez real, torna-se imparável.
A maioria dos homens afoga-se na abundância. Dão tudo, tempo, afeto, validação, até que nada do que dão importa. Mas o homem sábio dá pouco e torna-o inestimável. Ele não persegue a aprovação, porque sabe que a única aprovação que vale a pena ter vem daqueles que notam a tua ausência, não a tua disponibilidade. E quando isso acontece, quando a tua ausência começa a falar mais alto que as tuas palavras, percebes que já não precisas de provar que és valioso. O mundo já decidiu que és. A escassez não é apenas a arte de não ser visto, é a ciência de ser inesquecível. Uma vez que aprendes a controlar a tua presença, aprendes a controlar a percepção. E quem controla a percepção, controla o mundo. Maquiavel viu esta verdade desenrolar-se nas cortes de Florença. Os príncipes que mostravam contenção, que apareciam raramente, falavam com parcimônia e recompensavam seletivamente. Governavam não através de exércitos ou dinheiro, mas através da psicologia. O seu silêncio tornou-se escritura, a sua ausência tornou-se lei. Vês, quando um homem está em todo o lado, a sua imagem torna-se pequena, mas quando é visto raramente, cada vislumbre parece uma revelação. É por isso que os reis subiam às suas varandas apenas em grandes momentos. Os generais caminhavam entre as suas tropas apenas antes da batalha. Os profetas falavam apenas quando o silêncio já não bastava. Eles compreendiam que o poder decai com a exposição excessiva. O valor de um homem aumenta na proporção da sua inacessibilidade. Mas eis o que separa o astuto do ingênuo. O homem astuto sabe que a escassez nunca deve parecer forçada, deve parecer natural, como se estivesses demasiado ocupado com o destino para ser facilmente alcançado. Quando as pessoas sentem que a tua ausência não é um jogo, mas uma consequência genuína do teu propósito, elas irão perseguir-te, não apenas por curiosidade, mas por admiração. Elas vão convencer-se de que estás a construir algo maior, que o teu silêncio esconde sabedoria, que a tua distância significa profundidade. E mesmo que nada disso seja verdade, elas acreditarão, porque os humanos anseiam mais por histórias do que pela verdade, e a escassez dá-lhes espaço para inventar uma à tua volta. Maquiavel escreveu: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que se pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Isto significa que a percepção supera a realidade. Então, deixa-os ver o teu contorno, mas nunca a forma completa. Deixa-os ouvir a tua voz, mas raramente. Deixa-os conhecer a tua presença, mas nunca a tua agenda. Quanto mais eles sabem, menos imaginam. Quanto menos imaginam, menos valorizam. Este poder não é cruel, é necessário. Sem escassez, até o amor se torna monótono. A mulher que te tem sempre fica insensível. Os amigos que te podem ligar a qualquer momento deixam de ouvir. Os colegas de trabalho que te podem aceder sempre deixam de respeitar os teus limites. Quando te racionas, reintroduzes o atrito, e o atrito mantém a chama acesa. É por isso que, quando te retrais, as pessoas entram em pânico. Sentem a tua ausência como a abstinência de uma droga. Recordam conversas, releem mensagens, perseguem o teu silêncio, à procura de um desfecho que não existe. E quanto mais procuram, mais tu vives nas suas mentes. Foi isso que Maquiavel entendeu. A escassez transforma a memória em obsessão. Deixas de ser um homem. Eles começam a ver-te como um mistério, e os humanos não se movem em direção ao que entendem, movem-se em direção ao que querem entender. Tu tornas-te o seu quebra-cabeças, o seu prêmio, a sua punição, tudo ao mesmo tempo. Isto não é manipulação, é mestria sobre a tua própria exposição. Mas lembra-te, poder sem autoconsciência torna-se veneno. Muitos homens que descobrem a força da escassez usam-na de forma imprudente. Pensam que o silêncio por si só os torna poderosos. Não torna.
Silêncio sem força é insegurança. Distância sem propósito é cobardia. O tipo de escassez que Maquiavel respeitava era construído sobre substância. Um homem tão enraizado no seu propósito que não tinha tempo para procurar atenção. É por isso que a sua distância comandava temor, não pena. Deves preencher o teu silêncio com trabalho, a tua ausência com crescimento, a tua distância com criação. Então, a tua escassez torna-se sagrada. As pessoas não a sentem como arrogância, mas como autoridade. Dirão que mudaste, que te tornaste frio. Deixa-os dizer. Eles não têm que entender. O poder nunca foi feito para ser compreendido, foi feito para ser sentido. A escassez é o momento em que um homem para de se desculpar por existir. É quando ele para de implorar para ser incluído e, em vez disso, deixa o seu silêncio decidir quem realmente o valoriza. O homem que pratica a escassez não desaparece. Ele refina o acesso. Aprende que nem todos merecem saber onde ele está, o que está a fazer ou como se sente. A sua energia torna-se solo sagrado. Apenas aqueles que a mereceram podem caminhar sobre ela. E a ironia? Quanto menos solo ele permite que as pessoas pisem, mais elas se ajoelham quando finalmente o alcançam. Maquiavel teria chamado a isto a coroa invisível, autoridade que não requer título, apenas presença. Quando as pessoas percebem que não te podem convocar à vontade, começam a medir as suas palavras, começam a preparar-se antes de falar, começam a respeitar o próprio tempo, porque ele se move através de ti. Essa é a diferença entre os poderosos e os impotentes. Um molda o ritmo dos outros. O outro dança ao som da melodia de todos. Um homem que é escasso não está a jogar jogos. Está a guardar o seu reino, o seu tempo, a sua paz, o seu foco. Estas são as muralhas que o protegem. E quem desejar entrar deve bater, esperar e provar a sua intenção. Cada vez que baixas essa muralha, por conveniência, perdes um pedaço do teu trono. Foi por isso que Maquiavel avisou os governantes para nunca se tornarem comuns entre o seu povo. A familiaridade, disse ele, gera um sentimento de igualdade, e a igualdade apaga o medo. O medo, no seu mundo, não era crueldade, era estrutura, era respeito, era a consciência silenciosa de que o homem com quem estás a lidar poderia desaparecer e levar o teu conforto com ele. Agora, pensa sobre isso na tua própria vida. O chefe que está sempre em todos os chats perde influência. O artista que partilha demasiado o seu processo perde o misticismo. O homem que atende todas as chamadas, todas as mensagens, todas as necessidades, deixa de ser um homem e torna-se uma ferramenta. Útil, substituível, previsível, mas aquele que escolhe os seus momentos, que aparece com intenção, cuja presença se sente rara, ele torna-se uma experiência. Tu não o conheces apenas, tu sentes-lo. As suas palavras têm mais impacto, o seu silêncio carrega peso. O efeito da escassez é simples. A distância amplia tudo. Se as pessoas te veem todos os dias, deixam de te ver. Se apareces raramente, começam a estudar-te. Cada gesto torna-se simbólico. Cada palavra é recordada. Cada decisão é analisada. Esse é o trono psicológico que a escassez constrói. Tu vives na mente das pessoas, não porque as forças, mas porque te disciplinaste a não o fazer. Nas relações, este poder é ainda mais agudo. Quando um homem para de perseguir, a dinâmica muda instantaneamente. A mulher que antes retinha a atenção começa a desejá-la. Os amigos que o davam como garantido começam a compensar em excesso. Os colegas que o ignoravam começam a pedir a sua opinião. Por quê? Porque a escassez reconfigura a percepção. O que antes era ignorado torna-se desejado no momento em que se retrai.
A genialidade de Maquiavel foi reconhecer que o poder não é sobre o que controlas, é sobre o que os outros sentem quando perdem o acesso a ti. Mas cuidado, a escassez não é crueldade. Não se trata de punir os outros, trata-se de proteger o teu valor. Não te estás a retrair para os magoar, estás a retrair-te para curar o teu sentido de valor. Cada vez que dás acesso a alguém que não o mereceu, ensinas essa pessoa a levar-te de ânimo leve. Mas cada vez que te afastas com dignidade, ensinas o mundo a ponderar a tua presença antes de a pedir. E essa é a beleza perigosa da escassez de um homem. Transforma o anseio em lealdade. As pessoas começam a perseguir-te, não por manipulação, mas por reverência. Querem estar perto de ti, não porque és perfeito, mas porque és raro. E num mundo viciado em ruído, a raridade é o som mais alto de todos. O mundo moderno está a afogar-se em homens que dão demasiado de si e se perguntam por que são invisíveis. Eles explicam-se demais, compensam demais e esforçam-se demais. Tentam ganhar amor, respeito, atenção e nunca percebem que o próprio ato de tentar mata o desejo. O poder não vem de fazer mais, vem de reter mais. O homem que consegue dizer menos, aparecer menos e dar menos sem perder a compostura, esse homem é perigoso. É ele que altera o equilíbrio em cada sala onde entra, mesmo antes de falar. A genialidade de Maquiavel foi ver a natureza humana como ela é, um jogo de escassez. As pessoas não querem a verdade, querem tensão. Não anseiam por paz, anseiam pela perseguição. Um homem que está sempre disponível mata a caça. Mas um homem que permanece imóvel, enquanto outros circulam ao seu redor, ele torna-se o próprio eixo da gravidade. É por isso que a escassez não é fraqueza, é comando, é a recusa em implorar, é a confiança para deixar o silêncio provar o que as palavras nunca conseguiriam. O mundo não respeita os homens que se explicam, respeita aqueles que fazem o mundo adivinhar. Deixa-os perguntar-se para onde foste, deixa-os especular sobre o que estás a construir, deixa-os sentir o desconforto de não saber se ainda tem a tua atenção. É aí que te tornas inesquecível, porque a escassez gera a imaginação. E a imaginação é a droga mais poderosa de todas. Isso leva as pessoas a enxergarem em vocês mais do que você jamais demonstrou. Faz com que sonhem com a sua aprovação, temam a sua indiferença e anseiem pelo seu retorno. Mas lembre-se, a escassez só tem valor quando é respaldada por um propósito. Você não pode desaparecer na preguiça ou mergulhar no silêncio por medo. Você deve se perder na criação, retirar-se para o trabalho. Que a sua ausência seja produtiva e não passiva. Enquanto os outros inundam o mundo com ruído, você, em silêncio, constrói algo que obriga o barulho deles a se dissipar. E então, quando você ressurge, não apenas retorna, você chega com a prova do seu progresso, com fogo por trás da sua calma, com um valor que ecoa mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Este é o maior segredo maquiavélico. A presença só se torna uma arma quando a sua ausência tem significado. A multidão jamais deve saber quando você irá ressurgir. Apenas que, quando o fizer, algo irá mudar. Você jamais deve ser previsível, jamais deve ser fácil de alcançar, jamais deve ser comum. A escassez transforma cada um dos seus movimentos em um evento, cada palavra sua em uma declaração e cada silêncio seu em suspense. O homem que domina esta arte torna-se inesquecível, não pela força, mas pelo ritmo. O ritmo de se conter, de se revelar e de se retirar novamente. Portanto, pare de estar em todos os lugares. Pare de tentar provar o seu valor. Pare de se desvalorizar com a exposição constante. Seja visto raramente,
mas quando for, que seja marcante. Fale pouco, mas quando o fizer, que suas palavras cortem. Dê menos, mas torne cada gesto inesquecível. Os homens que se elevam acima do ruído não são aqueles que gritam mais alto, são aqueles que ensinaram o mundo a sentir falta da sua voz. Se quer ser tratado como um rei, haja como tal. Proteja a sua presença como se fosse ouro. Guarde a sua energia como se fosse um território. Deixe que as pessoas esperem, deixe que se perguntem, deixe que se esforcem para chegar até você, pois no momento em que você para de perseguir, o mundo começa a perseguir você. Maquiavel nos ensinou uma lição atemporal. Os homens dão pouco valor àquilo que é facilmente conquistado. Portanto, torne o seu tempo raro. Faça com que a sua presença seja merecida. Transforme o seu silêncio em algo sagrado. Quando o fizer, a sua escassez se tornará o seu poder, e o seu poder se tornará a sua lenda. Agora, se esta mensagem despertou algo em você, se o lembrou do poder que um dia você cedeu, tome-o de volta. Reconstrua o seu silêncio, reclame a sua distância e lembre-se: o mundo só venera aquilo que não pode tocar facilmente. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que se esqueceu do próprio valor e inscreva-se para mais verdades que o mundo não quer que os homens ouçam. Apoie o canal através do link na descrição, pois o que você aprendeu esta noite é perigoso e um poder como este jamais deve ser subestimado. Seja escasso, seja respeitado, seja intocável.